Salve Maria Imaculada, sou Robson de Maria, membro e cofundador da comunidade Ignis, aqui do interior de São Paulo. Quero fazer uma formação com vocês, a pedido do Yuri, sobre um magnífico livro. Um livro a qual eu li, e agora estou fazendo um estudo mais detalhado sobre ele, e o Yuri me pediu para dar essa formação para vocês. Será breve essa formação, porque se for estender capítulo por capítulo vai muito longe, a não ser que daí mais para frente a gente possa ver a necessidade e eu estarei à disposição de vocês. Mas resumindo, esse livro é um livro de cabeceira, era um livro de cabeceira de São Pio X, onde ele recomendava a todos, até teve uma vez que ele estava com o clero espanhol, ele recomenda publicamente esse livro e fala que esse livro é o livro de cabeceira dele. Um livro também lido por Bento XV, Papa Bento XV, um grande homem também, e onde ele recomenda também esse livro. Um livro que foi feito para que as pessoas voltassem à essência, principalmente os religiosos daquela época. Don Schauter, que é o escritor, quem escreveu esse livro, ele olha toda a necessidade pós Primeira Guerra Mundial, ele olha os religiosos todos desamparados, todos enfraquecidos da fé, todos sem sentido, por conta de todo o desastre que foi a Primeira Guerra Mundial. Ele olha toda aquela situação, e ele começa a fazer panfletos para ajudar esses religiosos, que estavam perdidos. E daí nasce esse livro. Começa com um pequeno livreto, depois foi crescendo Don Schauter até ele terminar esse livro, esse magnífico livro, que é uma grande ferramenta para quem quer ter uma vida de oração, uma vida interior, uma vida inteiramente para Deus, A alma de todo apostolado nada mais nada menos do que o apostolado, o qual exercemos dentro das nossas comunidades, dentro da nossa vida familiar e etc. O que é essa alma desse apostolado que vivemos? Eu, como missionário, esse é o meu apostolado, anunciar nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o que nutre? Qual é essa alma? O que é esse vigor desse apostolado? Tem que ser minha vida interior, minha vida inteiramente para Deus. Don Schauter, ele olha essa situação, ele vê que ali estão todos desamparados e necessitam de uma drástica mudança em suas vidas, voltar à essência. Todo livro espiritual, nesse sentido, de vida interior, eles sempre são nesse sentido, para que a pessoa tenha essa metanoia, essa mudança de mente, modificar a sua vida, às vezes resgatar aquela essência de sua vida, para que possa estar inteiro com Deus. Logo no início do livro, deixa eu pegar aqui, depois do prefácio, já recomendando a você, leia o prefácio. Muitos de nós temos essa fuga de não conhecer. Eu costumo ler para entender o autor. Por que isso? Porque eu lendo e entendendo o autor, quem foi o autor, eu começo a entender também o livro. Eu começo a entender o livro e eu vou entendendo o sentido do livro. Rapidamente, se você ler quem foi Don Schauter, você vai entender por que ele escreveu esse livro, que ele viveu em si tudo isso.
Don Chaltar, ele teve no começo de sua vida, né, dentro do colégio, um desejo de se afastar das coisas de Deus. E olha que ele, quando ele recebeu a primeira comunhão, ele ficou impactado com Deus quando ele era pequeno, né? Ele ficou impactado e a graça era transbordante nele. E toda aquela luz, ela foi se apagando devido à sua vida depois que ele vai para a escola com 14 anos de idade, vai para a escola do comércio, né, para estudar, para ser um grande comerciante, para ser um rico, né? Esse era o desejo dele, onde ele tem uma mudança de vida devido a algumas situações da escola, onde alguns amigos e um professor zombam de sua fé. Então ele tem uma mudança de vida ali, onde ele escolhe ser monge trapista. E ali ele começa a uma nova vida. É até interessante que no prefácio fala que logo quando ele vai, né, para o noviciário, ele começa a ter desejos da vida do mundo, aonde ele começa a usar um tipo de um cilício, né, no seu braço, e fazendo essa vida, né, lutando contra os seus desejos da carne. E é até interessante, né, eu acho lindo quando esses homens se dedicam tanto a Deus. Ele pega, né, e com toda a cicatriz que ele tinha no braço, um dia ele chega à noite e faz uma abertura com a faca naquela cicatriz e pega uma pena, molha com sangue, escreve num papel: eu creio. É muito interessante isso, porque ele tinha muitas dúvidas da fé, né? O pai dele, o Augusto, né, ele era um livreiro, e onde ele lia muitas coisas contra a igreja. O pai dele era totalmente contra a sua vida dentro da igreja. Ele não aceitava, ele queria que seu filho fosse um comerciante, ele queria que seu filho fosse um homem rico e continuasse sua vida, e não chegasse a ser um religioso. Tanto é que ele expulsa, né, Don Chaltar de casa. Ele expulsa ele. Então, assim, é muito interessante. Voltando aqui nesse contexto, né, é muito interessante você estudar, ler primeiramente o prefácio, ver a vida desse homem. Vocês vão ver que ele esteve aqui no Brasil, fundou a ordem aqui no Brasil. Tanto é que quem escreve esse prefácio, eu esqueci o nome do bispo, Dom Geraldo, bispo de Londrina. Londrina, 1º de maio de 1982, ele escreve esse prefácio, né? Que ele estuda, ele vê toda a vida de... O primeiro bispo de Londrina, tá? Assim que foi colocada como diocese. Há um fato também interessante antes da gente começar esse livro. Esse livro era o livro de todo o seminário. Todo o seminário estudava esse livro. Infelizmente, com o passar do tempo e devido à teologia da libertação e o enfraquecimento da fé, né, de vários sacerdotes, esse livro foi deixado de lado. Mas esse livro aqui era o conteúdo que todo seminarista estudava, né? Por isso que antigamente a gente tinha muitos bons seminaristas, né? Muitos padres bons, né? Hoje, infelizmente, está enfraquecida essa questão. Mas louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo por tudo isso. Voltando à questão do livro, né? O livro ele coloca o que é o apostolado, né? O que é em cima daquilo que eu falo, né? Jesus, né? É até muito lindo. Jesus comunicou à sua esposa mística essa chama de apostolado, animada por esse fogo que é a igreja, sua esposa mística, que é a dádiva do seu amor, a difusão da sua vida, manifestação da sua verdade, fulgor de sua santidade, contínua no discurso dos séculos e a obra do apostolado do seu divino modelo. A igreja, né? A igreja é o
sustento de todo apostolado. Né? Não tem como você viver uma vida de apostolantado, uma vida ou apostolado, né, fora da igreja. Ela que vai te nutrir, ela que vai te dar toda a essência, ela que vai te dar toda a força para que você possa continuar. Né? A alma é a tua vida interior. Né? Dentro desse apostolado, você que exerce um apostolado dentro da comunidade, né, e você está capengando, é porque você não está tendo uma vida interior. Né? Isso é notório. Né? Meu fundador, ele costuma falar uma coisa que é verdade. Né? Ele fala, ele olha, ele sabe quem está tendo uma vida interior e quem não está. Nós transmitimos isso, né? E dentro desse livro ele vai nos ensinar nisso. Nós transmitimos para fora o que estamos vivendo dentro de nós. Né? Dentro de vários livros de vida interior é falado isso. Castelo das Moradas de Santa Teresa d'Ávila, o livro Filoteia, A Escada do Paraíso, todos esses livros que são nesse contexto de uma vida interior, uma mudança de vida, né, de vida interior, ela vai fazer com que nós vamos entendendo que precisamos mudar. Deus quer as obras e a vida interior, né? Dentro de todo esse contexto, é muito bonito aqui, no comecinho dessa primeira parte, né? Ele vai nos mostrando a hierarquia, né? A igreja, né, tem na sua primeira linha o clero. Ao lado desse clero oficial surgiram desde as origens do cristianismo numerosas companhias voluntárias, verdadeiras milícias, que são um fenômeno mais evidente da vitalidade da igreja. Né? A gente tem que entender, né, e ele nos coloca, né, essa fidelidade com a igreja. Né? Ele faz aqueles religiosos relembrarem o sentido do seu sacerdócio. É muito interessante isso, porque nós, quando começamos a caminhar, começamos com aquele fogo, com aquele desejo, com aquela vontade, né? Saímos de madrugada para rezar, ficamos a madrugada inteira rezando, e com o tempo a gente vai se esfriando da nossa fé, né? A gente quer estudar, depois vamos parando, vamos arrefecendo, vamos enfraquecendo a nossa fé, vamos deixando tudo de lado, as nossas ferramentas, né? Rosário, então, pelo amor de Deus, a gente para, a primeira coisa que a gente para, né? A gente começa a se enfraquecer. Então o Dom Chantar, ele começa a mostrar para aqueles religiosos que eles precisariam voltar à essência. E a essência de tudo é a igreja. E o clero é fundamental para a igreja, né? É fundamental para a nossa vida, né? Nós temos Jesus pelas mãos do sacerdote. Sem a mão do sacerdote não teríamos mais Jesus aqui conosco. Então ele começa a colocar nesse contexto, né? Daí depois ele coloca abaixo disso, ao lado desse clero, né? Desse clero oficial, as ordens que vão crescendo, vão amadurecendo, vão fazendo. Naquele tempo, né? Dom Chantar, ele era um monge cisterciense, ele era um monge de Cister, né? Ele refez Cister, né? Ele foi uma das grandes dificuldades dele. Deram na mão dele para ele modificar tudo aquilo, né? Estava em ruína o mosteiro de Cister, né? Ele reergueu. As terras não eram nem mais de Cister, né, do mosteiro. Ele recomprou aquelas terras e reergueu todo aquele mosteiro, né? E não somente o material, mas também o espiritual, porque os monges ali estavam decadentes, estavam fracos na fé. Então ele mostrava, ele era um homem muito ativo. Ele se doava dia e noite, passava 20, 30 horas trabalhando diretamente, né, fazendo as coisas de Deus, não somente no trabalho braçal, mas também com uma vida, né, com a sua vida
ensinando aos outros, que era uma das coisas que ele mais gostava. Mas enfim, ele coloca, né, todas essas questões. Ele vai dando essas indicações de que aí é o fundamento, é a estrutura que vai nos dar para continuar esse apostolado, para continuar nutrindo essa alma do apostolado. Sem a igreja não conseguimos. E daí ele orienta todos, né, que possam essas humildes páginas ajudar, né, cada um. Ele vai dando um sentido a essa primeira parte, né. Aí eu adentro uma questão na segunda parte aqui do livro, sobre a heresia das obras. Ele foi fantástico nisso, né? A ação de Deus substituída pela atividade humana, e fébrile, a vida sobrenatural, o poder da oração e a economia da redenção desprezadas ou esquecidas. Nesse século de naturalismo, é frequente encontrarmos pessoas de obras que procedem com o êxito dependesse, principalmente das suas engenhosas organizações. Na sua insensatez, parecem dizer: meu Deus, não levanteis obstáculos à minha empresa, não prejudiqueis o seu funcionamento, que eu encarrego-me de levá-la ao bom termo. Deus confunde esses falsos apóstolos que julgam poder comunicar a fé, a vida sobrenatural, a virtude ou fazer cessar o pecado, sem atribuir esses efeitos unicamente ao sangue preciosíssimo de Cristo. E acabam por fracassar ou apenas provocam miragens efêmeras. Ressalvando tudo que se opera nas almas, Deus nega ao apóstolo arrogante as suas melhores bênçãos, para reservá-las ao ramo que humildemente reconhece só poder aurir a sua seiva no tronco divino. Resumindo, né, a heresia das obras é uma das questões que mais gritava naquele tempo, né? Eles queriam fazer obras, situações, montar mosteiros, mas sem uma finalidade, né? Isso existe até hoje, né? Existem, né, colocando aqui no contexto de novas comunidades, existem comunidades que vão crescendo, vão fazendo, vão colocando sem uma finalidade, que é a salvação das almas, né? Mais por se mover, mais por fazer algumas situações e não ter essa finalidade, né? Vamos pagar o preço para salvar as almas, né? Dentro daquele contexto da primeira parte, né? Dentro da hierarquia, a igreja em primeiro lugar, ou vão fazer de uma forma onde que a minha posição importa mais do que o que a igreja fala, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Tanto é que, se minha comunidade for contra a igreja de Cristo, para que eu vou estar nessa comunidade? Essa comunidade não é em minha vida, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas voltando ao livro, né? Daí ele coloca aqui nessa questão o que é a vida interior. Porque nós entendemos que uma vida interior é somente se afundar, se esconder, né, de todo esse mundo. Vou resumir dessa forma, né? Não, nós temos que nos afastar do mundo. Entenda o que eu vou falar aqui, tá? Nós temos que nos afastar, sim, das coisas do mundo. Do mundo a gente não consegue se afastar, só se a gente for lá para Marte, né? Ou para a Lua, né? Do mundo a gente não consegue. Mas dentro deste mundo, né, ao qual vivemos, ser diferentes deles, né? Não agir como o modernismo, não agir em comum com as coisas que o mundo está nos oferecendo, principalmente nesse tempo que vivemos, né? Que o mundo grita a favor do aborto, que o mundo grita a favor da ideologia de gênero. Mais gritante do que esse século está terrível, né? Nós não vimos
uma apostasia da fé tão grande como estamos vivendo hoje. Infelizmente. Estamos passando por situações que é terríveis, terríveis, terríveis. E a gente não pode, nem deve, fazer com que a nossa vida interior passe por essas situações. Nossa vida interior temos que vivê-la com uma finalidade, para Deus. Até aqui não tem uma parte, essa vida interior é muito pouco conhecida, né? São Gregório de Magno, tão hábil administrador e ardoso apóstolo como grande contemplativo, falando da regra de São Bento, que em Subíaco lançava os fundamentos de sua regra, tornada uma das mais poderosas alavancas do apostolado que Deus se tem servido na terra. Caracteriza em 3 palavras o estado da alma do patriarca dos monges do Ocidente. Vivia consigo mesmo. Esse é o sentido, né? Eu não tenho que me afastar do mundo, mas eu tenho que viver conforme eu mesmo. Mas, não, viver comigo mesmo. Né? Eu tenho um amigo que fala assim, se eu conseguir me suportar, eu consigo suportar o mundo todo. Né? Porque nós trabalharmos a nossa vida interior, nós vamos trabalhar todas essas coisas que precisamos renunciar dentro da nossa vida. Né? São Francisco de Sales, no livro Filoteia, ele nos ensina, né, a fazer exames de consciência de manhã e à noite. Eu sempre indico isso às pessoas, porque se nós meditarmos como está sendo a nossa vida todo dia, né, fazendo um bom exame de consciência, à noite na hora que eu deitar, eu errei nisso, eu preciso mudar isso, e de manhã na hora que eu levantar, colocar como propósito essa mudança de vida, a gente começa a ter essa diferença, a gente começa a modificar a nossa vida, aonde que a gente consegue viver conosco mesmo, né? Fazer essa vida, né? Viver consigo mesmo, que é difícil. A gente costuma apontar os erros de todo mundo, né? Eu falo como comunidade, né? Que é fácil a gente ficar apontando dentro da nossa comunidade o erro de todo mundo. Ver o fundador, apontar os erros do fundador, ver o cofundador, apontar o erro dele, ver os consagrados e ficar apontando erros. Mas a maior dificuldade nossa, por puro orgulho, é de entender e lutar contra os nossos defeitos. Muitas das vezes, e Dom Chaltard ensina aqui, eu estou até procurando, né? Acho que é mais para frente da vida interior. Ele nos ensina a combater nossos próprios defeitos, né? A vida interior, ela necessita disso. A vida interior é comunicada aos apóstolos no cenáculo que inflamou seu zelo. A vida de oração é sempre em si mesma uma incomparável fonte de atividade. Nada mais falso do que ver nela uma espécie de oásis, a servir do refúgio para os preguiçosos. Basta ser o caminho que mais diretamente conduz ao reino dos céus, para que o texto, o reino dos céus, sofre violência, e os que fazem violência são os que arrebatam. O que ele quer falar nisso, né? Quanto mais eu luto contra os meus defeitos, contra a minha vida, contra as minhas más inclinações, essa é a palavra que eu queria encontrar. Quanto mais lutar contra as minhas más inclinações, mais eu obterei êxito na minha vida interior. É difícil a gente se analisar de uma forma, né? Por isso que é bom e é muito dado que tenhamos sempre um bom diretor espiritual. Para quê? Para qual finalidade? Para que ele possa nos ajudar a enxergar essas dificuldades, né? Para que a gente possa examinar, principalmente pessoas orgulhosas,
Eu falo por mim mesmo, né? E luto muito contra o orgulho, contra a prepotência, desde o início de caminhada, né? Vindo de uma forma desregrada, mas enfim. Nós lutamos contra o orgulho, contra a prepotência, e tem que ser acerrido mesmo. Reconhecer que não somos o Senhor da verdade, reconhecer e nos humilhar muitas vezes, né, nos rebaixar ao máximo para lutar contra a sua própria vida. Então, de novo esse termo errado. Lutar contra as suas más inclinações, né? Lutar contra as suas dificuldades e sempre lutar. Quanto mais eu lutar, mais eu vou estar dando força a essa vida interior, né? E assim ele vai seguindo. Eu não quero colocar o livro inteiro, que eu quero que você leia, né? E no final do livro, né, uma parte que dentro da nossa comunidade, na parte 5 aqui, né, nós lutamos muito, né? A parte 5 é alguns princípios e advertências para a vida interior, né? Convicções e princípios. O verdadeiro apóstolo é Jesus Cristo. Não apenas somos seus instrumentos. No capítulo 3 e no capítulo 4 você vai entender esse sentido do apóstolo, né, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nós fazemos um apostolantado para Jesus. Jesus é o fundamento do nosso apostolantado, né, de toda a nossa vida. Nós só conseguiremos fazer as obras de nosso Senhor se colocarmos Ele à frente de tudo. Por isso que lá atrás, sobre a questão das heresias das obras, né, eu até esqueci de falar isso, mas essas heresias das obras são quando nós colocamos as obras para nós, para o nosso feito. Eu consegui fazer isso, eu consegui fazer aquilo. E não colocamos humildemente que nosso Senhor estava à frente. É fácil colocar, né, como consagrada a Santíssima Virgem Maria, eu bater no meu peito e falar, eu consegui isso. Mas se sou todo dela, não fui eu que fiz, foi ela que fez. É para méritos dela, é para méritos de nosso Senhor. E assim também é para uma vida interior, né? Para combater essas heresias, tudo que fazemos é para nosso Senhor Jesus Cristo, o verdadeiro apóstolo. Jesus Cristo não abençoa as obras em que o apóstolo só confia nos seus próprios meios, conforme eu falei. Nosso Senhor Jesus não abençoou as obras mantidas por atividade meramente natural. Jesus Cristo não abençoa as obras em que o amor próprio se sobrepõe ao amor de Deus. Qual a finalidade do meu apostolantado? Qual a finalidade de ser, né, de ter essa alma de todo apostolado? É para me envaidecer? É para ser um grande pregador? É para ser um grande homem? Não. É para salvar almas. É a maior dificuldade que vemos nos dias de hoje, né, onde pessoas querem ser reconhecidas. E os santos eram reconhecidos e até hoje reconhecidos por uma simplicidade, por uma humildade de colocar nosso Senhor à frente de tudo, né? Temos vários santos nesse sentido: São Francisco de Assis, São Francisco de Sales, São Vicente de Paulo, e assim a gente vai enumerando, a gente vai colocando todos eles, assim a gente vai vendo a sua humildade transbordou, né? E colocando sempre nosso Senhor Jesus Cristo como centro de tudo. E aqui ele vai dando uma continuidade. Ai daqueles que nas obras querem mandar sem depender de Deus. Ai daqueles que nas obras não põem os meios para conservar e recuperar a vida interior. Ai daqueles que não ordenam a vida interior, a vida ativa, de tal modo que essa não prejudique aquela. E ele vai colocando todos os princípios, as advertências práticas, a meditação, que é um meio indispensável do apostolado, né?
a meditação e a contemplação, né, a vida de oração meditativa, contemplativa, ela faz com que nós crescemos muito na fé. Mais do que a oração vocal. A oração vocal ela é essencial. Uma vida interior, ela vai fazer com que nós crescemos mais quando nós temos essa vida meditativa, essa vida contemplativa. Ela vai fazer com que crescemos mais na fé. Assim, nós conseguimos chegar nos pontos a ter a vida de fidelidade a Deus, né? Tem até aqui, né, a fidelidade de meditação da manhã, que ele coloca uma forma, o que deve ser a meditação. Ele vai dando todo um direcionamento dessa vida meditativa. Daí eu quero chegar aqui na parte onde que eu mais amo, que é a vida litúrgica, fonte da vida interior e do apostolado. Por meio da missa, do breviário e das outras funções litúrgicas, quero unir-me à vida da igreja, como seu membro ou embaixador, revestindo-me cada vez mais de Jesus crucificado, sobretudo se for sacerdote. Né? Aqui ele dá essa direção aos sacerdotes, e lembro, né, e pode ser sim a nós leigos, né? Pode ser a outros religiosos, religiosas, né? Esse livro não foi feito somente para sacerdotes, como eu falei antes, né? A cada um de nós, né? E, como todo bom livro, nós temos que colocar em cima da nossa realidade, tá? Não adianta eu, como casado, querer viver uma vida como monge. É errado. Eu tenho que viver uma vida dentro do sacramento do meu matrimônio e colocar esse livro em prática na minha vida, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Não tem como colocar, né, do Castelo Interior como Santa Teresa d'Ávila vivia ali. Não tem como colocar para a minha vida como, né, matrimônio. Lógico que a gente vai pegar dentro daquilo. Por isso que é muito bom a meditação. Nós lemos, meditamos e contemplamos aquilo e sabemos colocar dentro da nossa vida, dentro da forma como fomos chamados a esse apostolado. Entendeu? O que é a liturgia? Ó Jesus, sois vós quem eu adoro como centro da liturgia. Sois vós quem dais unidade à liturgia, isto é, ao conjunto dos meios consignados pela Igreja, especialmente no missal, no ritual e no breviário, dos quais ele se serve para exprimir a sua religião, para com a Santíssima Trindade, e também para instruir e santificar as almas. É no próprio seio da Santíssima Trindade que a minha alma deve contemplar a eterna liturgia, pelo qual as três pessoas cantam uma à outra a vida divina e a santidade infinita. Nesse hino inefável da geração do Verbo e da processão do Espírito Santo, assim como era no princípio. Deus quis, porém, ser louvado fora dele, criou os anjos e logo as aclamações reboaram pelo céu. Santo, santo, santo. Criou o mundo visível e logo fez resplandecer sua onipotência. Os céus proclamam. Assim ele vai dando um sentido, né, o que é a vida litúrgica, porque não tem como, meu irmão, minha irmã, não tem como a gente se dizer católico se não seguimos retamente a liturgia da igreja. Não tem como. Não tem como esse apostolado crescer, frutificar, germinar, se não seguimos corretamente conforme a igreja nos ensina. Aí adentra toda essa questão, né, que vivemos hoje, infelizmente, dentro das liturgias da nossa igreja, dentro das missas.